Todo colecionador precisa ficar atento aos seus consoles, ao tempo de manutenção que eles precisam para que nada venha de problema ocorrer com o teu console. E o Sega Saturn já estava na época de eu fazer uma revisão nele. Lembrando, eu nunca havia aberto ele para fazer uma revisão de forma alguma. Apenas no momento que eu comprei, eu fiz uma restauração leve. Dei uma olhada como é que estava a placa, limpei a placa, tinha um quebradinho na carcaça, eu fiz ali o reparo, a tampa do leitor não abria e eu fiz o reparo dela bonitinho. Mas chegou um momento onde eu precisava realmente dar uma olhada mais de perto, ver como estava a situação do console, ver como é que estava a situação dos capacitores e trocar aquilo que era necessário ser trocado. É muito importante a gente ficar atento ao período de manutenção preventiva dos nossos consoles antigos. Não é porque eles chegaram até hoje com 30 anos de uso, basicamente, que eles vão se manter por mais 30 anos. Se você não der a devida manutenção, eles não vão chegar. É muito comum a gente ver, cara, a pior coisa que você pode fazer pro teu console é deixar ele na caixa original guardado no teu guarda-roupa, pegando umidade. Os CIs precisam funcionar. De forma alguma, os consoles foram idealizados para serem itens de museu. Eles foram feitos para serem usados. E no uso é que você mantém ele saudável. Isso é importantíssimo, por isso que eu decidi montar o meu setup, deixar tudo organizado, tudo bonitinho ali, para isso, para poder usar, mesmo que eu não for jogar realmente, eu dou uma ligadinha neles, deixo um tempo ali, 1 hora rodando algum jogo, uma apresentação de jogo, para que ele possa ser energizado, os capacitores terem nova vida, os CIs funcionando, porque quando ele dá aquela aquecida nos CIs, aquecida na placa, alguma partícula de água ali que estava entre os CIs, entre as pernas do CI, elas podem evaporar. E é muito importante esse cuidado com os consoles antigos. Mas o vídeo de hoje é um vídeo de manutenção. É isso que eu vou fazer. Eu vou abrir esse Sega Saturn, vou ver os problemas dele e vou corrigir preventivamente aquilo que precisa ser corrigido. E cara, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Thales. E dá uma força pro canal, se torne membro do canal, porque essa é a principal forma, talvez, de você ajudar o canal a crescer cada dia mais. A gente precisa realmente do apoio para que a gente possa continuar crescendo, trazendo novos conteúdos diversos. Da mesma forma, você ajuda muito o canal quando você faz as suas compras pela mega planilha do canal, que é uma planilha onde eu reúno de forma organizada todos os itens de compra que você pode comprar para levantar e restaurar os teus consoles do coração. E claro, dá uma passada também no site do Taleco, onde eu estou começando a colocar uns posts sobre tutoriais, itens, como cuidar da coleção, enfim, tem uns posts bem legais. Dá uma força aí pro canal, dá uma olhada no site e sugestões de novos posts. Bom, o Sega Saturn ele tá num hiato muito ruim de capacitores. Eu não sei o porquê, não me pergunte porque eu não sei, mas essa geração, Nintendo 64, PlayStation 1, Sega Saturn e eu incluo o Dreamcast, ali vamos dizer assim de 94 até 2000, os capacitores são muito ruins. Eu não tenho a resposta do motivo, mas eles inevitavelmente morrem. Por isso você precisa ficar de olho, tanto no seu Nintendo 64. Nintendo 64 assim, é certeza. Você vai abrir o teu Nintendo 64 hoje, os capacitores estão ruins. Pode ser que não haja um colateral, um efeito colateral sensível. Ele ainda não está apresentando distorção de imagem, ele não está travando nada. Mas é questão de tempo, cara. É impressionante. Todos os Nintendo 64 que eu vi até agora estão com capacitores ruins. Não peguei nenhum com capacitores bons. O PlayStation 1 está indo para o mesmo rumo. Já os que eu abri recente, todos ruins. Eu tenho alguns na minha coleção e eu às vezes vira e mexe eu pego de um amigo para fazer alguma coisinha e eu tô reparando isso. E o Sega Saturn está na mesma toada. Então eu já fui olhar. A primeira coisa que eu vi foi verificar os capacitores. Entenda, cara, que isso aqui é uma coisa de desgaste. Capacitor é um item de desgaste. Se você usa muito, ele desgasta. Se você não usa, ele desgasta. É inevitável, cara. É um item de desgaste. É a mesma coisa que você trocar a pastilha de freio do teu carro. Se você ou às vezes o pneu. Se você rodar, o pneu vai estragar. Se você não rodar, o pneu vai estragar também. A mesma coisa acontece com os capacitores. Mas é muito melhor que você rode com eles do que você não rodar. Acontece que é o seguinte. É a minha forma de pensar. É a minha forma de cuidar da minha coleção. Eu abro o console e eu tô fazendo um recap total preventivo de todos os consoles por volta de 30 anos. Então, em breve, vai começar a vir
recap total de Nintendo GameCube, em breve vai vir recap total de PlayStation 2, em breve vai vir recap total de Xbox clássico, em breve. Eu tô já olhando como que estão esses consoles para que eu faça as avaliações. Mas como é que eu tô agindo hoje? Eu abro o console. Tem um capacitor com problema, eu troco todos. Thales, por que você vai gastar essa grana? Cara, primeiro que isso é um hobby, eu quero que eles estejam bem cuidados. Eu não vou medir esforço. Se eu posso fazer essa manutenção, eu não vou medir esforço para que eles estejam bons. Então eu vou colocar bons capacitores no lugar e vou fazer um recap total. Por que recap total? Porque se um deu problema, quer dizer que os outros, cara, são da mesma fabricação. Muitas vezes é o mesmo lote de fabricação. Se um apresentou problema, a chance dos outros apresentarem problema em curto prazo é muito grande. Quer dizer que aquele console já está na iminência de vários capacitores falharem. E olha que interessante, às vezes o capacitor falha e o console não apresenta falhas. Por quê? Porque quando um capacitor falha, ele falha às vezes numa filtragem, você vai ver uma distorção de imagem. Às vezes o capacitor falha e ele vai sobrecarregar um CI, ele vai superaquecer um CI. Às vezes um capacitor falha e aí dá um pane no console, porque o console precisava daquela faixa de capacitância para operar. Então, cada capacitor que queima ali no teu console, ele é responsável por um tipo de circuito. E se queimar um circuito de proteção, se queimar um circuito de atuação direta de um CI, você pode comprometer o CI e o CI pode vir a queimar. Cara, você perder um CI porque você não fez um recap é muito grave. E dificilmente você vai encontrar um CI de alguns consoles. Claro, o Saturn ainda não é tão difícil, existem carcaças ali, junks para você remover, mas olha o trabalho que você vai ter. Por isso eu acho que trocar capacitores é uma atuação preventiva e eu faço monitoramento de 5 em 5 anos quando eu faço um recap total. Claro, depende do tipo de recap que você está fazendo. Se você colocar eletrolítico, eu acho que é bom você verificar de 5 em 5 anos, mas existem eletrolíticos secos, que vai ser de 10 em 10 anos, e existe o tântalo, que a expectativa é de 30 anos para mais, principalmente se o console durou 30 anos até aqui, com eletrolítico, com o tântalo ele vai durar provavelmente até outros componentes apresentarem problema. Então o que eu fiz foi verificar como que estava a saúde do meu Sega Saturn, e eu vi que 2 capacitores apresentaram problema. O que eu fiz? Removi os 2 e aí eu comecei a fazer um recap total. O bom do Sega Saturn é que ele utiliza eletrolítico com perninha, então fica muito mais fácil você gerenciar isso no console do que, por exemplo, aqueles que utilizam capacitores SMDs que você tem que ficar dobrando e aí fica uma placa feia, enfim. Então você consegue ali ajustar melhor no Sega Saturn. E aí eu já separei todos os capacitores, removi todos e eu sempre gosto de testar os capacitores fora da placa. Thales, como é que você verifica se o capacitor está ruim? Eu utilizo um capa-check que vê a ESR. ESR alterada é batata, o capacitor está ruim. Mas às vezes o contrário acontece, às vezes acontece um falso positivo. Às vezes você vem e vê que a ESR está boa, mas quando você remove o capacitor, você vê que a capacitância dele está fora. É mais raro, mas pode acontecer. Por isso que eu sempre testo os capacitores depois que eu removi do console para garantir que tá tudo certo. Mas se eu já bati ali no capa-check, vi que tá ruim, já faço recap total. Eu acho que é uma prevenção, enfim, eu acho que não tem muito porquê essa briga. Se tá com problema, quer dizer que os outros vão apresentar problema em um período curto de prazo. Eu já troco todos e deixo o console saudável sabendo que ele vai durar muitos e muitos anos. Fiz todo o recap, procurei colocar os melhores capacitores que eu tinha. Teve um ou outro capacitor que eu não tive de mesma marca, mesmo modelo, mas enfim, eu sempre testo o capacitor antes. Eu faço uma taxa de corte minha, uma linha de corte minha. Eu coloco capacitores que estão de 15% a menos de erro. É normal você encontrar com 20%. Já não recomendo com 30%, mas a minha taxa de corte é 15%. Então eu faço a aferição dos capacitores, se estiver dentro de um erro de 15%, eu aceito colocar eles dentro do console. Claro que se a gente trabalhar com o melhor que existe, que é o tântalo, o erro tem que ser 1,5%, no máximo 2%, porque o tântalo é cravadinho, cara, é uma parada perfeita. Mas fiz toda a restauração dele, verifiquei também a questão da bateria, a bateria dele já estava ruim, troquei, botei uma bateria
nova ali para poder fazer data e hora, tudo mais, já tinha acabado a vida útil dela, eu troquei uma bateria nova. E aí chegou a hora de eu olhar para o cabo SCART, porque eu tinha feito há um tempo atrás uma modificação mais caseira, eu cortei o cabo SCART chinês à mão e tudo mais, e chegou a hora de eu fazer um cabo SCART blindado, top. E o que eu fiz? Eu utilizei um cabo SCART que eu tinha aqui de uma outra fabricante, uma fabricante renomada de cabo SCART, mas eu não tinha gostado muito do acabamento ali da placa. A placa estava meio ruim, o conector estava soldado com cola, tava ali com super bonder, já não tinha gostado, tava com fita preta também, não gostei. E aí eu decidi abrir o conector, remover a placa e fazer um cabo novo. Ele era um cabo originalmente de Master System e eu transformei ele em um cabo de Sega Saturn. O que eu fiz? Cortei a ponta do conector, não ia utilizar, e removi a placa, a PCB do cabo SCART. Revisei a PCB, ela estava com uma trilha rompida, ali um terminal rompido, fiz ali o ajuste e aí eu coloquei um conector novo de Sega Saturn ali, mas eu não tinha nenhum conector de Sega Saturn no momento, né? É difícil você encontrar no AliExpress um conector de Sega Saturn DIN 10. O que eu fiz? Eu utilizei de um cabo SCART que eu tinha do AliExpress, eu só removi a ponta. Então eu cortei o conector ali, a ponta, e vim dissoldando, derretendo aquela cola quente até que eu pudesse ter realmente o macho do conector ali do Sega Saturn DIN 10 em perfeito estado. E aí eu utilizei uma capa de Mega Drive, né, do DIN 9 em cima e serviu como uma luva. Fiz todas as soldas, restaurei aquele cabo, um cabo blindado de qualidade, era uma qualidade muito boa, restaurei a PCB e deixei ele 100%. E aí agora eu tinha um cabo blindado de Master System com uma qualidade questionável, e agora eu tenho um excelente cabo de Sega Saturn, blindado, bonitinho, com a PCB toda restauradinha, e um console já com full recap, tudo zero, SARU atualizado. O que falta pra gente ver? É testar. Por isso vamos montar o nosso Sega Saturn e testar para ver como ele ficou depois dessa revisão. Bom, então vamos testar aqui o nosso Sega Saturn já montado, tudo bonitinho, totalmente revisado, capacitores trocados. Como é que eu estou rodando com o cabo SCART, que eu fiz a revisão no cabo SCART, RetroTink 4K. Estou aqui com o controle da 8-bit do Blue Retro e também estou aqui rodando o SARU. Por isso vamos escolher aqui algum joguinho que seja massa para a gente poder testar. Estou com na cabeça, vamos ver se eu tenho aqui, Guardian Heroes, um jogo muito bonito que eu acho que vai dar para mostrar bem como que o Sega Saturn está funcionando e também o visual, como que fica bonito um cabo SCART blindado e revisado também. Porque a revisão do Sega Saturn não foi somente no próprio Sega Saturn, não foi só a troca dos capacitores dele, né, uma manutenção preventiva, foi também uma melhoria no cabo SCART. O cabo SCART é realmente muito ruim, nunca imaginei que eu ia pegar um cabo de uma fabricante nacional com cola, super bonder para segurar o cabo, e na hora que eu vou ver tinha PCB rompida na placa. Fiquei bem chateado, mas aí eu arranquei fora, o cabo ainda era de qualidade, um cabo blindado, arranquei fora e utilizei o conector ali, né? Troquei o conector, coloquei um conector novo e agora está com um cabo SCART de boa qualidade, com essa imagem fantástica aqui no Sega Saturn. Vamos começar uma luta só para a gente poder ver aqui um pouco mais do visual e ver como que o Sega Saturn está rodando. Utilizar um controlinho sem fio é maravilhoso. Devo admitir que eu sou uma negação. Dá pra ver, né? É um jogo bem bonito, um 2D, realmente muito bonito mesmo. Bom, isso aí foi um pouco do vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
gostado também dessa nova cenário do canal e tudo mais. A gente está mudando aos poucos aí para trazer uma melhor experiência de jogatina para vocês. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.